sexo comum entre meninos do que meninas. Então, certamente o cromossomo Y faz diferença na manifestação do transtorno. Então, nós sabemos que não existe reencarnação de improviso, que tudo há um planejamento no mundo espiritual, para que o espírito venha receber o corpo que ele necessite para a sua educação. Então, quem lê o Missionários da Luz, lá no capítulo da reencarnação dos seres mudos, vai entender os detalhes, as minúcias que são trabalhadas no processo reencarnatório. Então, dizer que uma doença ou um transtorno é um acidente, é algo fora da programação divina, nós estamos falando coisas erradas. Que existe sim uma programação. O corpo ele vai receber, segundo os aspectos cromossômicos, aquilo que o espírito, juntamente com o seu corpo espiritual, vai plasmar na matéria. Então, como o professor Hernani Guimarães coloca, o nosso perispírito, o corpo espiritual, é o nosso modelo organizador biológico. Então, a saúde e a doença passa por essa situação, por esse aspecto. Mas só uma perguntinha. A gente faz todo um planejamento lá no plano maior, não é? Para a nossa reencarnação. Então, quando vai plasmar esse corpo, então já está dentro do planejamento? Sim. Quando nós vamos reencarnar, nós recebemos por empréstimo, não é nosso, um corpo físico. Teremos que prestar conta dele. Teremos uma expectativa de vida. Podemos viver menos se nós formos imprevidentes. Corromper a nossa organização física. Maus hábitos, má alimentação, viciações, emoções negativas que nós mesmos implantamos no nosso corpo. Por isso que André Luiz fala que a maioria de nós não somos completistas. O que ele quer dizer com isso? Que nós desencarnamos antes de planejar. Então, quando você coloca, nós programamos, eles programaram, porque não é um ou dois que cuida da nossa reencarnação, são centenas, milhares de espíritos que trabalham para a nossa programação reencarnatória. Momento que nós vamos renascer, quais os espíritos que nos receberão, quais os espíritos que teremos como irmãos, como filhos. Já imaginou uma pessoa que provoca um aborto e esse espírito que estava sendo programado foi seu pai, foi sua mãe, foi seu irmão, foi seu filho em outra encarnação? Porque Emmanuel coloca, a maioria das nossas famílias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são reencontros de almas. Poucas famílias têm espíritos estranhos que não estiveram juntos em outras encarnações. Então, a programação do autismo muitas vezes é acolhido por uma figura mestre nessa reencarnação, a mãe. A mãe é que aguenta tudo, que carrega o peso, carrega o piano, como se diz. A educação do título foi a mãe que realizou, planejou, que alfabetizou, que deu condições para que ele se comunicasse. Ele não fala, mas escreveu vários livros. Olha, o potencial que uma mãe abraçou, para que essa programação fosse cumprida. E ainda mais, como nós sabemos, um problema físico, um problema mental está no lugar certo com as pessoas certas. Quem foge disso e terceiriza o cuidado e o tratamento está fugindo do compromisso.
Então veja que mundo de provas e expiações, não poderia ser outro, nós temos que resgatar isso. E às vezes almas que vêm no mesmo lar para dar todo o suporte necessário, renunciar seus próprios interesses em favor daquele que necessita. Isso é perder tempo? Isso é investir no futuro. Porque a vida espiritual dará àquele espírito tudo que ele trabalhou, tudo que ele se dedicou para conduzir da melhor forma a missão que lhe foi concedida. Então, a incidência em níveis de manifestação, os estudiosos atestam que não existem duas pessoas que apresentem as mesmas características desse transtorno. Então, como uma impressão digital, não existe uma impressão digital igual à outra. A mesma coisa aos pacientes com autismo. Então, a incidência, em manifestação do TEA, nós vamos ver no nível 1, são 3 níveis. O grau leve, também chamada de síndrome de Asperger, costumam ser mais funcionais do que os outros níveis, necessitando de suporte, principalmente nas áreas de organização e planejamento. Possuem dificuldades de interação social, têm dificuldades em mudança de rotina e trocas de atividade. Muitos autistas nível 1 são vistos como pessoas tímidas, introspectivas, que camuflam ricas potencialidades como desenhar, cantar, escrever, trabalhar em perfis de redes sociais e outras, sendo muito proveitosa a evangelização espírita, colaborando para o desenvolvimento de suas potencialidades. Então veja que o nível 1, que é o nível leve, pode passar desapercebido o tratamento. E tendo como consequência o não tratamento, o não diagnóstico, o comprometimento das suas potencialidades. Então veja que aquele que foi diagnosticado, tratado e teve todo o suporte, desempenhou da melhor maneira possível as suas potencialidades. Eu tenho um no colégio que ele é do nível 1. Nível 1. Ele já está alfabetizado, com 4 anos ele já estava alfabetizado. Ele faz contas mentais, por exemplo, você pergunta 1900 menos 615, ele te dá na hora. É só a questão da ansiedade. Por quê? Como você falou aí, desde o início, antes dos 2 aninhos, ele já começou todo o trabalho. Veja que o nível que ele chegou. Isso é importante. E o nível 2, que é o grau intermediário, o autista necessita de acentuado suporte, pois a comunicação pela fala é bastante comprometida, marcada por frases muito simples, tornando difícil a realização de atividades cotidianas. Reagem mal às mudanças de rotina e ambiente e contato social. Nem sempre são bem-sucedidos. Seus interesses são específicos e estreitos, o que não impede de participar da evangelização espírita, com atividades adaptadas de acordo com a sua necessidade. A partir do nível 2, eles são dependentes de um cuidador. Então, o nível 2 que sai à rua para ir na esquina, para ir na padaria, ele pode se perder. Então, existem aquelas fitas, aquelas pulseirinhas que identifica que é portador de autista, pessoa responsável, telefone para contato, que muitas crianças e adolescentes jovens a utilizam. E o nível 3, que é o severo, são em geral totalmente dependentes de suporte, sendo incapazes de agir com autonomia em atividades da vida diária. Possuem grave dificuldade de comunicação, com reflexo nas interações sociais e na cognição, tendo frequentemente associada a deficiência intelectual. Mudanças na rotina podem ser grandes causas de ansiedade e sofrimento para essas pessoas. Elas tendem ao isolamento social se não estimuladas.
podendo participar da evangelização espírita com companhia que lhe auxilie em atividades específicas. Sua presença no ambiente da evangelização, isso relatado, né, pelos parentes, amigos, pelas evangelizadoras, trazem um reconforto grande a esses pacientes. Então, às vezes, momentos que estão muito agitados, que estão com dificuldade dessa relação social, dessa integração, na evangelização, com a prece, o passe, né, elas se acalmam. Muitas mães colocam que seus filhos têm dificuldade no sono e que, participando da evangelização, das ferramentas que a Casa Espírita oferece como complemento ao tratamento, eles melhoram a sua prática do sono. O diagnóstico e acompanhamento profissional. Então, a gente sabe que o diagnóstico é clínico. Não existe exames de laboratório ou de imagem, até o momento, para este fim, né? Podendo haver indícios de causas genéticas e fatores ambientais, porque já se observou em gêmeos idênticos a manifestação do autismo. Os diagnósticos e tratamentos precoces podem minimizar a evolução clínica, como já citamos. O tratamento é multidisciplinar, envolvendo especialistas como psiquiatra, neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e, em alguns casos mais severos, principalmente no nível 3, nutricionista e fisioterapeutas. A terapia espírita é fundamental, utilizando as ferramentas da evangelização, passe espírita, a água fluidificada, o tratamento de desobsessão, o evangelho no lar e, se possível, né, palestras espíritas. E por que a gente citou aqui reuniões de desobsessão? Porque nesse momento de fragilidade que o autista enfrenta, podemos, a maioria de nós, termos adversários de outras encarnações, que muitas vezes não são capazes de nos conceder o perdão, e utiliza esse momento para influenciar negativamente. Então, as ferramentas que a doutrina nos oferece previne, né? É uma profilaxia contra a influência espiritual negativa, a obsessão. No Livro dos Espíritos, a questão 371, Kardec indagou: tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Resposta: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supones, mas que sofrem da insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então, isso aí, né, há quase 200 anos atrás, Kardec já nos trazia esse entendimento. Esse caso aqui, o William Zavaras, ele é canadense na época do livro, que foi editado há 3 anos atrás, estava com 13 anos, ele coloca isso em um dos seus livros. Imagine que você é a criança que pretende falar, mas não consegue, e que todos ao seu redor gostam de reclamar, dizendo que você é difícil. Você já viu isso acontecer? As pessoas percebem um senso de coordenação realmente deficiente e presumem que o sistema nervoso correspondente se conecta a um sistema de compreensão de linguagem deficiente. Meu sistema nervoso é uma bagunça, mas meus pensamentos cognitivos não dependem dele para pensar. Trouxe à ciência aquilo que ela não sabia. Então ele não sabe expressar, ele fica agitado, ele é discriminado. Mas olha as frases, a ideia que ele coloca sobre a sua própria patologia. Um outro exemplo do japonês, Naoki Higashida, 29 anos de idade,
há muito tempo, ele lançou esse livro, né, O que me faz pular, e ele cita nesse livro, há muito tempo vem me perguntando por que nós, que temos autismo, não conseguimos falar de forma correta. Eu nunca consigo dizer o que eu quero de verdade. Ao contrário, as palavras que eu não tenho nada a ver com nada escapam da minha boca. Isso costumava me deixar bem deprimido. E eu não conseguia deixar de ter inveja dos que podem falar sem o menor esforço. Nossos sentimentos são iguais aos de todo mundo. Só não conseguimos encontrar uma forma de expressá-los. Mas tendo começado a me comunicar por texto, agora sou capaz de me expressar através da prancha de alfabeto e de um computador. E, por poder compartilhar o que sinto, percebo que eu também existo nesse mundo como ser humano. Então, a mãe dele também o alfabetizou. Esse é o brasileiro Fernando Murilo Bonato, na época da edição 14 anos de idade. Todo projeto de vida começa com, primeiramente, a mãe dele não mudou o texto que ele próprio escreveu. Ela fez questão de não corrigir as concordâncias. Tá? Então, todo projeto de vida começa com, primeiramente, a vontade de se transformar. Fernando verdadeiramente quer se transformar, mas deve falar. Falta o pertencimento à fala. Eu vou pertencer à fala e à escrita. Eu preciso poder melhorar. Tento me alimentar de força, vendo o precioso poder sem limites da palavra. A palavra é muito poderosa. Devo todo o meu progresso à palavra. Estava perdendo a autoestima, ficando olhando uma parede em minha frente, perdendo o controle de minha vida. A fala espetacular sempre me segurou. Hoje me faz quebrar todas as paredes. Fernando não se define. Fernando é filho de Deus como todos seus outros filhos, tentando levar uma vida de esperança para vidas perdidas. Então era isso que nós gostaríamos de trazer. Se alguém tiver uma pergunta, comentário. Eu tenho uma pergunta. Eu sou casada com um autista nível 1, agora ele está com 51 anos de idade. E eu vi meu marido inúmeras vezes retratado em cada slide deles. A minha pergunta é, como espiritualmente falando, ele é muito sensível, né? Ele tem uma sensibilidade ou uma mediunidade, porque a gente também é novo na doutrina espírita. E ele sempre teve esse encantamento com a doutrina espírita, porém a gente nunca tinha procurado. A gente é muito recente. Só que tem uma coisa que me chama atenção. E eu não sei se realmente é do autismo ou se é do espírito. Se ele vai em um determinado lugar, a gente sai e ele vai em um determinado lugar, uma festa, por exemplo. Se ele entrou, pode ter 2 minutos que ele está naquele lugar, ele pede para ir embora na hora. Se ele entra no carro e fala, eu não quero ficar ali, não está bom, está ruim, a energia está ruim, eu não quero ficar. Se chega uma pessoa na nossa casa, eu evito, eu pouco recebo visitas em casa. Ele fala, porque se determinada pessoa entra em casa e ele fala, eu não gosto da energia daquela pessoa, acabou. Ele dá um jeito de ir pro quarto, ele não fica mesmo. Ele não fica. E ele tem um apego, assim, ele gostou, tem certas coisas que ele gosta mais, então ele ama o videogame dele. Se ele entregar um controle do videogame para alguém, é porque ele realmente amou aquela pessoa. E aí ele faz tudo pelaquela pessoa. Ele tem tudo daquela pessoa. Então hoje mesmo eu tenho que rodar X. Ele gosta de uma determinada marca, de uma determinada comida. Eu posso rodar o Uberlândia ou mandar trazer de outra cidade, porque ele só vai querer aquela específica coisa. Então eu queria saber, nesse caso, ele sair e ter esse confronto com o ambiente, ou não ser tão receptivo com quem chega, isso é do lado espiritual? Isso é do autismo. Quando nós citamos, né, que o cérebro ele processa as informações de uma maneira diferente da nossa, muitas informações ao mesmo tempo estressam, causam ansiedade, desconforto ao espírito. E eu esqueci de comentar
a grande maioria dos autistas, eles desenvolvem uma sensibilidade maior, uma percepção maior. Né? Devido à limitação da comunicação, eles abrem campos da sensibilidade. Então, se ele olha uma pessoa e não gosta da energia, certamente ele está fazendo um diagnóstico certo. Tá? Então, eles preferem ambientes calmos, músicas calmas, músicas agitadas, né? Muito barulho, muita gente ao mesmo tempo. Até, se a gente olhar em nós mesmos, nós temos um pouquinho de autismo. Né? Nós somos no nível aí 0,5, 0,6, né? Então nós temos essa dificuldade da interação social. Lógico que é uma interação social que deve fazer justiça e equilíbrio no trabalho, no estudo, mas numa festa, né, um ambientes lotados de pessoas, com muito barulho, muita agitação, é algo que pode desencadear uma crise no autismo. Tá? Obrigado pelo depoimento. Então, nós vamos agradecer ao seu Rondon pelo assunto que nos trouxe hoje, né? Um assunto muito necessário. Certo. Obrigada, tá?